Hoje o estudo é sobre a ascensão de Jesus. Vamos aprender aqui 6 tópicos. O primeiro, quando Jesus ascendeu aos céus e como, tá bom? Segundo, ele ascendeu aos céus e ele foi para onde? Terceiro, quem recebeu Jesus nesse lugar para onde ele foi? Quarto, como ficaram os discípulos aqui na terra? Quinto, como ficou Satanás? E como fica eu e você dentro desse contexto todo? Vamos aprender isso e muito mais no estudo de hoje. A ascensão de Jesus. Como Jesus voltou para os céus? Está em Atos capítulo 1, do verso 9 ao 11, que diz assim: Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Como Jesus voltou para os céus? Ele foi sendo o quê? Elevado. Ele foi subindo e os discípulos olhando para Jesus, até que uma nuvem o encobriu e eles não conseguiram mais ver Jesus. E assim Jesus voltou para o céu. E quando ele voltou para o céu? Após ele ter ressuscitado, passado 40 dias com os discípulos, falando de coisas concernentes ao reino dos céus, após ter dado o mandamento aos discípulos de pregarem o evangelho a todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Cristo também os abençoou, pediu para eles esperarem a promessa, o Espírito Santo, e após isso acontecer, ele foi levado dentro desse contexto aqui. E Jesus ele foi para onde? Veja o que diz Salmos capítulo 24, o verso 7, diz assim: Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levante-se, ó portas, portais. Essas portas aqui são da Santa Cidade, da Nova Jerusalém, que está lá no céu. Só após os 1000 anos é que ela vai descer para a terra. Mas Jesus foi para onde? Para o céu, para a Santa Cidade, para a Nova Jerusalém. E ali os portais foram abertos e entrou o Rei da Glória, o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra. E quem recebeu Jesus? Os anjos receberam Jesus. Eles se prostraram, adoraram Jesus, tocaram seus instrumentos, cantaram louvores. Então Jesus foi recebido pelos anjos. E quando Cristo ascendeu aos céus, ele não foi sozinho. Quando Jesus ressuscitou, muitos corpos de santos também ressuscitaram. E estes seguiram Jesus e estão no céu até hoje. Louvado seja Deus por isso. Tenha certeza que um dia nós também iremos. Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Então Jesus, quem recebeu ele? Os anjos. E Jesus foi para a Santa Cidade, para a Nova Jerusalém, interceder por mim, interceder por você, ofereceu o seu sacrifício a Deus e Deus aceitou. E hoje a salvação está ao nosso alcance. Basta apenas eu e você aceitar Jesus de todo o nosso coração. Então a alegria no céu foi realmente imensa. E os discípulos aqui na terra, eles ficaram tristes, mas Jesus havia advertido eles: não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados, não fiquem preocupados, não fiquem tristes, porque eu vou voltar. E os anjos ali disseram a mesma coisa, o mesmo conceito. Esse Jesus que subiu aos céus, ele vai voltar. Ou seja, não fiquem tristes, porque Jesus ele vai voltar. Ele prometeu. E Jesus, ele nunca deixou de cumprir uma promessa. E essa ele vai cumprir. Essa é a maior de todas. E dessa forma,
os discípulos que estavam tristes foram consolados, foram confortados com a garantia de que Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória. E Satanás, ele ficou furioso, ficou com muito ódio, porque em nada havia prevalecido contra o Filho de Deus. Jesus derrotou Satanás no grande conflito. Jesus, ele foi vitorioso, ele voltou para os céus e a salvação foi concretizada, foi perfeita. Louvado seja Deus por isso. E Satanás ficou com raiva. Como ele não conseguiu derrotar Jesus, ele agora tenta derrotar você, ele agora tenta me derrotar. Como Cristo disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer nos matar, ele quer nos roubar, ele quer nos destruir. Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o adversário de vocês, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Então o diabo está furioso como um leão, querendo nos derrotar. Porque Jesus derrotou o diabo. Ele não conseguiu vencer o Filho de Deus, mas ele agora tenta nos vencer. Mas saiba disso, que eu e você somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Vamos nos revestir com a justiça de Cristo. Vamos nos revestir com a armadura de Deus. Vamos ser sóbrios e vigilantes. E assim, com certeza, nós vamos estar protegidos pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pelos anjos de Deus. Só que não tenha medo, porque Jesus nos deu autoridade. Veja o que diz Mateus capítulo 10, o verso 1. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus deu autoridade para você e para mim, para repreender o diabo, para expulsar o diabo. E eu digo aqui agora, em nome de Jesus Cristo, que o diabo seja expulso da sua vida. Eu repreendo em nome de Jesus, da minha e da sua vida, esse ser maligno, porque Jesus nos deu poder e autoridade. Deus nos deu poder para curar os oprimidos do diabo. Que você seja curado, que você seja liberto, que eu e você possamos estar alicerçados na rocha que é Jesus, que eu e você possamos estar firmes na palavra de Deus. Pedro disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos resistir às suas tentações, às suas sugestões falsas, malignas, e vamos nos apegar à verdade. Cristo disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E saiba disso, Jesus prometeu voltar e ele vai voltar. Vamos nos preparar para encontrar o Rei da Glória. E assim como os anjos se prostraram, adoraram o Filho de Deus, eu e você também, quando ele voltar. Está em Filipenses: todo joelho se dobrará, vai se prostrar e vai adorar e vai reconhecer que Jesus, que Cristo, ele é o Rei da Glória, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele é o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra. Então vamos nos preparar para encontrar o nosso Deus. Vamos nos preparar para nos encontrar o nosso Salvador. Então, que você se entregue a Jesus. Se prepare para esse dia, porque ele prometeu e em breve ele vai aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória. E como diz Apocalipse, todo olho verá. E ele vai levar eu e você para a santa cidade e viver para sempre com ele, porque ele prometeu: onde eu estou, vocês vão estar também.